Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do Centro Espírita Regeneração e da nossa Sociedade Espírita Joana de Ângeles de São Gonçalo. Estamos iniciando o ESD Online, que é realizado pelas nossas duas instituições. Hoje, nós teremos o capítulo 34. Eu tinha anunciado 33, mas é o 34. E o tema é Recordações da Existência Corpórea pelo Espírito. E quem vai apresentar o tema é a Gisele Sena. Vamos orar, pedindo que os bons espíritos nos ajudem, que inspirem a Gisele, e que nós possamos ter uma noite de muito aprendizado, como sempre. Obrigado, Jesus, por estes momentos que nós nos reunimos para estudar temas tão importantes da codificação espírita, seguindo o nosso guia para estudo da doutrina espírita. E os bons espíritos, então, nos inspirando, nos visitando e reunindo todos esses recursos gerados por esses momentos, possam fazer tudo aquilo que eles precisam realizar de ajuda espiritual às pessoas que nos acompanham e mais precisam. Então, nós aqui passamos a palavra para a nossa companheira Gisele. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando as importantes lições orientadas pelo estudo sistematizado da doutrina espírita, enquanto somos colaboradores de Jesus nesse momento onde sabemos que é tão importante a divulgação da doutrina espírita. Então, nós estamos seguindo no capítulo 34, aonde os itens que nós vamos estudar nesse capítulo 34 são a perturbação espiritual, as questões 160 e 165 do Livro dos Espíritos, e a conexão com o livro Céu e Inferno, num capítulo que chama a Transição, na segunda parte, capítulo 1. Vamos falar rápido sobre espíritos errantes, que já foi falado pela Alessandra e eu acho pelo João. E vamos falar sobre recordação da existência nas questões 304 a 319 do Livro dos Espíritos. Então, a questão 163, pergunta de Kardec. A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deste corpo? A resposta: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de turbação. Esse estado de perturbação é a mente confusa. As ideias elas não ficam claras. A extinção da vida orgânica, o desencarne, acarreta a separação da alma em consequência do rompimento fluídico que a une ao corpo. Mas há outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Então, a perturbação atual é um fenômeno que acompanha o processo do desencarne. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, isso ocorre confusão nas ideias. Nota do Livro dos Espíritos, eles comentam: por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma. Ela se acha como que aturdida, no estado de uma pessoa que despertou de um profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez da ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria de se libertar e se dissipa o nevoeiro que lhe obscurece os pensamentos. Então, conforme a matéria ela vai deixando de
uma força importante sobre o espírito, essa influência ela vai se dissipando e a memória vai retornando, as lembranças. Vamos lá. A perturbação que segue a morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias, que aumentam a proporção que ele reconhece a sua nova situação. Bom, o que significa esse homem de bem? Quando o homem busca os valores espirituais, não se influenciando tanto pelas coisas terrenas, quando ele não se conta aos bens materiais e confia que a vida continua, ele tem uma facilidade maior de passar por esses processos, tanto do desencarne, como pelo processo de perturbação. E aquele indivíduo que não tem a mente pura, ele investiu nas aspirações dos valores mundanos. E quando ele desencarna, ele perde aquilo que ele valoriza, porque aquilo que ele mais valoriza, o tesouro dele, está na matéria. Então, por isso, ele tem uma dificuldade maior nesse processo de perturbação, para que ele se conclua. 164 do Livro dos Espíritos. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e uma duração para todos os espíritos? Resposta dos espíritos: não. Depende da elevação de cada um. A que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo, enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então, o indivíduo que tem a mente pura, ele conhece que ele desencarnou e ele não fica mais atrelado ao corpo físico, porque ele já acreditava que tinha a imortalidade da alma. Quando o indivíduo não acredita na imortalidade, se dificulta esse processo. Então, essa nota é do livro Céu e Inferno. Vendo-se a calma de alguns morinos e as convulsões de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Essa imagem mostra o indivíduo que desencarnou e mostra ele sendo acolhido pela espiritualidade amiga, né? E ele ainda aturdido nesse processo de perturbação espiritual. A perturbação pode, pois, ser considerada estado normal. A figurinha ficou aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo tirar ela daqui. A perturbação pode, pois, ser considerado o estado normal no instante da morte e perdurar tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. A duração da perturbação é muito variável, é menos longa nos que acreditam na vida futura, compreendendo logo a posição em que se encontra. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos e principalmente com o gênero da morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia é uma hemorragia interna, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. Tanto vê o seu próprio corpo, mas não compreende que se ache separado dele. Esta ilusão dura até o completo desprendimento do perispírito. O indivíduo, quando sofre um acidente brusco, dele é tão assim surpreendente, inesperado,
que ele tem dificuldade de compreender que ele desencarnou. Então, esse processo, essa ilusão, ela se complementa quando ocorre o total desprendimento do perispírito. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Pergunta de Kardec. E os espíritos respondem: influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreende a sua situação, mas a prática do bem e a consciência são o que maior influência exerce. Aqui esse comentário, ele é muito, porque a doutrina espírita ela nos dá o conhecimento da vida após a nossa vida na matéria, mas é a prática do bem e a consciência pura, a consciência de estar seguindo as leis divinas, que são a maior influência em nós. Isso porque a forma íntima de todos nós é o que faz melhorar tudo. Todas as situações que a gente estuda sempre vai encontrar a resposta na reforma íntima, na nossa melhora individual. O Espiritismo, pelos conhecimentos que fornece, pelos sentimentos que inspira, como pelas discussões em que coloca o espírito, fazendo-lhe compreender a necessidade de guiar-se, facilita enormemente a salvação. Essa salvação aí, a gente fala a verdade que se conhece quando se estuda a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, porque é a verdade que nos liberta. Continuando, ele dá a mais e a cada um os meios de facilitar o entendimento de outros espíritos ao deixarem o invólucro material, abreviando a perturbação pela evocação e pela prece. Pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual. E pela evocação conduzida com sabedoria e prudência, com palavras de benevolência e conforto, combate-se o entorpecimento do espírito, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo e, se a sofrer, incute-se-lhe o arrependimento, o único meio de aliviar seus sofrimentos. Então, o Espiritismo ele nos ajuda em relação à nossa melhora, à nossa reforma íntima, e também nos dá a oportunidade de ajudar os nossos irmãos, facilitando o desprendimento de outros espíritos através da nossa prece e da evocação, conduzida com sabedoria e prudência, onde a gente, com realidade, com muito amor, levando palavras de conforto e benevolência para o espírito que desencarnou, que ele vai sentir aquelas palavras, ele vai sentir aquela ideia, vai ser tocado e vai ser ajudado. E isso é uma grande tarefa que nós podemos contribuir com a caridade pelos nossos irmãos. Bom, esse tema espiritual fica por aqui. Agora nós vamos falar sobre os espíritos errantes. Questão 223 do Livro dos Espíritos. A alma encarna logo depois de se haver separado do corpo. Algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito encarnado nesses mundos goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, seu estado normal, o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Então, os espíritos errantes são os espíritos que não estão encarnados. O plano espiritual, ele é um roteiro
para que cada espírito ele tem um desenvolvimento, um aprendizado. E esse tempo que a gente fica entre uma encarnação a outra, depende desses planos para a necessidade de cada um. Questão 224. Kardec pergunta: que é a alma no intervalo das encarnações? E a resposta é espirituante, que acha um novo destino que espera, ou seja, ele ficar aguardando o novo destino que o espera, através dos planejamentos, através da interpretação, aquilo que seja útil e proveitoso para ele. Quanto podem durar esses intervalos? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Questão 225. A cidade é, por si só, um sinal de inferioridade de espíritos? Erraticidade é o período entre uma encarnação e outra. Então, o período que o espírito não é encarnado se chama período de erraticidade. E a resposta é: não, enquanto há espíritos errantes de todos e não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o espírito se acha no estado normal quando liberto da matéria. Então, não significa que seja inferioridade. Questão 26. Kardec pergunta: poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? E a resposta é sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, que chegam à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo, porque o espírito puro ele não sofre mais a influência da matéria. Então, por conta disso, ele não precisa estar reinando em situação de densidade física. Questão 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo não o fazem do mesmo modo os outros? Kardec pergunta. E a resposta: estudam, procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão, ouvem os discursos dos homens e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Os livros que nós temos estudado, de autoria de André Luiz, por Chico Xavier, do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo, eles descrevem que vêm das colônias e vêm para o mundo material, entre os encarnados, para fazer seus estudos. E eles recebem orientação dos espíritos mais elevados. A gente vê isso nessa literatura frequentemente, os livros que nós temos feito estudos, o Amanhecer de uma Nova Era, e todos os outros livros que nós tido essa oportunidade vem descrevendo essa questão, onde os espíritos vêm no mundo físico, observar todo o funcionamento, a influência da espiritualidade entre um homem encarnado e sempre eles vêm acompanhados por espíritos mais elevados que vêm dando instruções. E isso faz com que o espírito, na erraticidade, desenvolva. Questão 230. Eu não segui todos, não, porque já tinha sido falado e o estudo já é longo. Na erraticidade, o espírito progride? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, no mundo espiritual, a gente aprende muita coisa, mas a gente coloca na prática as ideias que adquirir no mundo espiritual quando estamos na condição de encarnado.
São felizes, questão 231 do Livro dos Espíritos, são felizes ou blindados os espíritos errantes, mais ou menos, conforme os seus méritos, sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Então, os méritos que o espírito conquista em relação às suas atividades, à sua vontade de melhorar, à sua vontade de realização de caridade, faz com que ele consiga ter uma evolução que permite que seja mais feliz ou menos, de acordo com a desmaterialização que ele vai conquistando. Quem vive ligado com a espiritualidade consegue esse desenvolvimento espiritual de uma forma mais intensa. Aqueles que são muito ligados aos bens materiais, às paixões e à matéria, o mundo, as coisas mundanas, têm mais dificuldade em relação à evolução espiritual. Questão número 233. Os espíritos purificados descem aos mundos inferiores e a resposta dos espíritos fazem-no frequentemente com o fim de auxiliar-lhes o progresso. Assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Então, os espíritos superiores, eles vêm ao auxílio dos encarnados sempre, porque através dessa influência é que o mundo consegue ir se desenvolvendo. Os espíritos encarnados, eles vão se desenvolvendo porque estão sempre recebendo o amparo dos superiores, desde as eras mais remotas. Então, a próxima pergunta. Aqui nós vemos aonde os espíritos errantes ficam nas coisas espirituais. E aqui nós temos uma foto tirada do filme Nosso Lar, aonde a gente vê aí uma da colônia Nosso Lar. Agora nós vamos seguir e vamos entrar no novo assunto, que é recordações da existência. Então, nessa questão de espíritos errantes, aquilo que a gente tem que cuidar é que o espírito que é errante é o espírito que não está encarnado e que na erraticidade se aprende observando os espíritos encarnados e a influência dos espíritos superiores. E quanto mais a gente procura ter uma vida como encarnado, procurando a melhoria íntima, tanto no desencarne, naquele processo de perturbação espiritual, como para onde se no estado da erraticidade, são méritos que nós conseguimos conquistar uma situação melhor. E agora vamos passar para o tema recordações da existência. Então, 304 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: lembra-se o espírito da sua existência corporal? Lembra-se. Tendo vivido muitas vezes na Terra, recorda o que foi como homem, e eu te afirmo que frequentemente ri penalizado de si mesmo, tal qual chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades na meninice. O espírito lembra, né, da sua existência corporal, e aí ele se recorda da que ele vivenciou, satisfaz, ou então ele pode rir ou pode interpretar de acordo com aquilo que aquelas
vivências lhe transmitiram, né? A questão 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Essa palavra inopinada significa subitamente. Então, a lembrança não vem rapidamente, ela vem pouco a pouco, e como uma imagem que surge gradualmente de uma névoa, ainda que nela fixa ele a sua atenção. Então, conforme o indivíduo, conforme o espírito, ele vai procurando se recordar das suas vivências, as lembranças vão vindo. Como nessa figura, vai clareando, e aí uma coisa vai vindo e a outra vai vindo, de acordo principalmente com aquilo que lhe ficou mais marcado na sua essência corpórea anterior. A questão 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos da sua vida. Apreende deles de um golpe de vista retrospectivo. E os espíritos respondem: lembra-se das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram o estado em que se encontra como o espírito errante. Então, a lembrança, ela vem de acordo com as consequências. Aqueles acontecimentos que lhe proporcionaram um progresso evolutivo, eles têm mais facilidade na memória. Porque eles vão ter condição que o espírito está lá. Então, aquilo que nos faz nos tornar melhores, nos faz amadurecer, nos faz desenvolver sentimentos nobres, ficam marcados na recordação, na memória do espírito. Aqui a gente o espírito vai pensando e as coisas elas vêm recordando de acordo com essa importância que ela vem a trazer para o estado onde desencarna, se encontra no plano espiritual. A questão 307. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por própria imaginação, como um quadro que se lhe apresenta à vista? E os espíritos respondem a Kardec: de uma e outra formas. São-lhe como que presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente, ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas reais. É a razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te são importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que concorrem para a sua melhoria. Então, os fatos que promover uma melhoria do espírito é que faz com que ele se recorde com facilidade. O livro Nosso Lar, no capítulo 21, existe um diálogo entre o André Luiz e a senhora Laura, onde ela explica isso de uma forma assim muito clara, aonde ela descreve que as lembranças dos trabalhos árduos que ela viveu na Terra, da dura e de como aquilo serviu para que ela fosse um exemplo de vida para os filhos e que aquilo evitou que ela se envolvesse com situações ruins.
lhe trouxeram um progresso, lhe trouxeram um mérito para quando ela retornou para o plano espiritual. Então, ela teve logo essa lembrança. Agora, outras situações, ela relata no livro, né, o André Luiz relata, que ela comenta que outras situações precisaram, ela e o esposo, fazerem uma pesquisa num órgão na colônia para que fosse feita uma busca no passado deles, porque eram situações mais difíceis, onde aquelas informações precisam de uma desmaterialização maior, do espírito estar mais maduro para poder entrar em contato com aquela realidade que ele viveu e que foi difícil. Difícil, no caso, por débitos. Só que aos poucos, conforme a gente vai progredindo, a gente vai tendo condições de entrar em contato com essas situações que não eram débito, para que a gente possa programar um retorno para quitar com essas dívidas. Mas muitas coisas não vêm. Ela descreve isso com muita clareza. As recordações são simples de se vir todas elas. A questão 309, Kardec pergunta: como considera o espírito o corpo de que vem de ser? E os espíritos comentam: como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Aí, 309A. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu decomposição? Os espíritos respondem: quase sempre se concebe indiferente a isso, como a uma coisa que em nada o interessa. Então, essa resposta é relativa quando ele responde quase sempre. Então, não é sempre que todos os espíritos veem o corpo físico que acabou de desencarnar ou que está em decomposição e se torna isso, né? Então, isso é uma questão que quem tiver alguma dúvida pode pesquisar mais. Mas existem situações na literatura espírita que comentam situações diferentes. Questão 311. Kardec pergunta: a veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Então, a gente recorda as coisas que um espírito caro nosso possuía. Isso traz algum prazer? Isso traz alguma vantagem? Então, os espíritos respondem: é sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que o atrai é o pensamento dessas pessoas e não aqueles objetos. Então, às vezes, a gente tem aquela situação de ficar apegado a um que pertenceu a alguém muito a nós, e, na verdade, aquele objeto a lembrança que ele nos traz da pessoa é que faz com que a gente se comunique, que a gente envie um pensamento para o espírito, e não o fato do espírito estar ligado àquele objeto. Agora, questão 312. Os espíritos, Kardec pergunta: e a lembrança dos sofrimentos porque passam a última existência corporal, os espíritos a conservam? Frequentemente, sim. Frequentemente, respondem os espíritos. Assim acontece, e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espíritos. Então, os sofrimentos que nós passamos na existência corporal geralmente são débitos que nós temos que quitar. E quitar um débito sempre é bom, pagar uma dívida sempre é bom. Então,
lembrança, ela proporciona também, além da gente quitar a dívida, valoriza a felicidade, valoriza a felicidade que a gente pode ter no plano espiritual quando a gente lembra desses períodos de dificuldade que se passa frequentemente quando se está encarnado. Então, o que a gente pensa? Que as dificuldades financeiras, as doenças que acometem ao corpo físico, elas são situações de débitos. E a gente quita o débito e a gente melhora. Então, quando a gente retorna ao plano espiritual, quando se passa bem por essas provas, o espírito ele alcança uma situação de felicidade, a felicidade cumprida, a felicidade da consciência limpa. Questão 313. Eu botei essa imagem porque dentre os prazeres mundanos, eu não quis colocar uma imagem pesada, então eu escolhi alguma coisa que prende, né, o espírito à matéria, porque o short, assim como outras que são prazeres mundanos, a gente pode achar que ele prende o indivíduo, prende o espírito, aqueles sentimentos, né? Aquelas sensações que dão saudade, né? Mas aí, questão 313, Kardec pergunta: o homem que neste mundo foi feliz, deplora a felicidade que perdeu deixando a Terra? Aí os espíritos respondem: só os espíritos inferiores podem sentir de gozo entes com uma natureza impura qual a deles, ou seja, impura porque é ligada às questões da matéria, às questões dos prazeres mundanos, da ação, das festividades, gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra. Então, o espírito, como vai se tornando mais elevado, ele vai valorizando mais os sentimentos e ele vai não sentindo aquela impressão das sensações que nos espíritos mais atrasados, as sensações elas são muito importantes, então ele se prende muito a essa situação das sensações. Aos que ainda se prendem às sensações, é difícil. E porque as sensações elas vêm em detrimento dos sentimentos. Questão 314. Kardec pergunta: aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? E os espíritos respondem: não, porque outros estão destinados a incluí-los. Trata ao contrário de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter nos espíritos. Então, espíritos que deixam trabalhos importantes, que trabalham na ciência, que trabalham em projetos, geralmente são como os mestres que já vão preparando seus pupilos, preparando os seus alunos, até por conta de ter essa facilidade na situação de encarnado em deixar alguém que venha a dar prosseguimento àquele projeto começado. E mesmo que não exista isso, os espíritos eles influenciam os que estão na condição de encarnado para que continuem seguindo aquela linha, aquilo que se deixou de preparo para que conclua, que se dê prosseguimento àquele projeto. Questão 317.
após a morte, conservam os espíritos amor da pátria? Kardec pergunta. E a resposta é: o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. A pátria para eles está onde se acha o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. Então, na Terra, a pátria escolhida é onde estão os seus afins, onde estão as pessoas com que se cria uma afinidade maior. Então, é dessa forma que os espíritos encaram o amor à pátria. Agora, o espírito vai evoluindo, vai vivendo em planetas até diferentes, locais diferentes na erraticidade, e nós conhecemos tantos outros espíritos, e essa rede da família espiritual, ela cada vez vai ficando maior. O sentimento de respeito, de amor que se vai criando entre os espíritos vai fazendo com que esse limite de pátria para ele se torne cada vez mais amplo. Questão 318. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Muito. Sofrem grandes modificações à proporção que o espírito se desmaterializa. Se desmaterializa é porque ele se liga mais aos valores espirituais e vai se deixando influenciar, não receber mais aquela mesma influência dos valores materiais, dos valores mundanos. Então, pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo em das ideias que tinha na Terra, mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Aqui tem essa figura, André Luiz, que dentro da literatura espírita, ele é um exemplo muito clássico da gente ver o espírito se desenvolveu na erraticidade. Ele tem um papel muito importante de tanto conhecimento que vem através dele para nós, né? E que, conforme ele foi um exemplo que eu escolhi, mas com o espírito se desliga dos efeitos da matéria, ele vai valorizando os sentimentos e os valores morais também. E aqui, esse é o nosso conhecido André Luiz. Agora, já está quase acabando. Acabou. Bom, nós chegamos ao fim da nossa apresentação. Eu agradeço a atenção de todos, e esse estudo em uma relação, quando a gente pensa na perturbação espiritual, na erraticidade e nas recordações do espírito, todos esses temas eles têm algo em comum, que é quanto maior o efeito da matéria que o espírito tem, ele tem uma dificuldade maior nessas três situações. E para mim foi muito vencedor, e eu espero que para você tenha sido. Muito obrigada pela atenção de todos. Agora, como é que eu deixo de compartilhar a tela? Foi? E aí? Eu quero te mandar um beijo, mas ninguém deixa. Muito bem. Muito bem. Agora, tá tudo terminou certo. Antes da hora. Foi? Fui correndo. Não, foi bem. Quero saber se tem perguntas.
Alessandra, é você que está no chat? Então, boa noite a todos. Sim. Boa noite a todos. Até o momento, nós não temos perguntas aqui no chat. A Débora, se for o caso, liberar o microfone do pessoal para quem quiser perguntar. Eu queria que tivesse muitas. Porque você quer responder muitas perguntas? Tá bem? Parabéns. O áudio está liberado para quem quiser fazer perguntas. O pessoal está pensando. É. Eu não quero fazer pergunta, eu queria mandar um beijo para você, mas estão cortando o telefone, estão desligando. Olha, te amo. As perguntas são muito bem elaboradas, o cara fez. E as respostas são muito claras, não é? É um assunto muito claro. Estão vindo só elogios, mas depois a Gisele lê os elogios. Agradeço a todos os elogios, mas esses são de pessoas muito amigas. Eu costumo dizer que eu não sou oradora, mas assim, eu não rejeito tarefa. Se me dão uma tarefa, eu procuro, eu busco fazer o que eu posso, mas realmente a gente, né? Mas esse estudo ele é muito rico. Eu achei também uma simplicidade, até porque nós já lemos, passamos por isso, né? No Livro dos Espíritos. São questões que para mim foi interessante, essa questão desse período de perturbação espiritual, que muitas das vezes a gente não questiona. Achei muito válido entender que a gente ora por aqueles desencarnados, enviando um pensamento, uma prece sincera, enviando pensamentos de amparo e até incentivar um arrependimento em relação ao espírito quando ele tem uma vida assim mais difícil. Eu achei muito interessante, porque às vezes a gente não valoriza isso, a gente não compreende por que deve valorizar tanto. Mas o estudo é muito claro, é fácil, não tem muito o que ensinar, mas é muito rico. Eu gostaria só de, não é pergunta que eu vou fazer, é só um esclarecimento. Quando fala que os espíritos puros, eles frequentemente eles vêm em ajuda a nós. Essa relação de espíritos puros para espíritos superiores, justamente foram abordadas as obras que nós estudamos aí, e essa frequência que fala dos espíritos puros, eu notei mais quanto a espírito, apesar de não se referir a isso, a espírito superior. Então, quando há essa necessidade do espírito puro vir, ele vem frequentemente, como falou, porque ele quer, ou ele entra numa situação assim mais complexa, que os espíritos superiores que estão aqui nos ajudando, haja necessidade de uma intervenção de um espírito puro. Então, não é pergunta, é um esclarecimento entre uma classe e a outra, que aquela outra, espírito puro, está numa situação já elevadíssima, e eu vi na leitura os espíritos superiores trabalham
mais nessa ajuda aqui conosco, mas aí eu fiquei naquela dúvidazinha, os espíritos puros frequentemente, esse frequentemente dos espíritos puros, é que eu fiquei assim, qual é essa diferença entre qual a participação deles junto com os espíritos superiores, que acredito eu posso estar errado, que eles vêm assim numa situação que o espírito superior está precisando que ele venha. Caso contrário, ele não viria. Isso no meu pensamento. Porém, quando eu vi aquele frequentemente, aí eu fiquei assim, um pouco embaraçado sobre essa relação de espírito puro com espírito superior. Só um pouquinho aí. Os espíritos puros, eles não ficam transitando por aqui. A doutrina espírita, ela é colocada para que a gente entenda como é cada tema, como cada tema deve ser estudado. Então, os puros que estão na Terra não são tantos. Então, os espíritos superiores têm aos milhares. Tem aos milhares. E eles estão trabalhando por nós. Eles têm condições de lembrar do passado, prever o futuro. Então, é muito fácil para eles. Mas, quando você está estudando a doutrina, você tem que ter os parâmetros. E aí ele dá esse parâmetro, espírito puro. Ele poderia dizer assim, os espíritos superiores assim, assim, os puros assim, assado. É para a gente ter um parâmetro. Eu queria lembrar que na obra de André Luiz, em algumas ocasiões, quando o André Luiz vivenciava as coisas lá aprendendo com os mentores, em alguns momentos ele lembrava dele mesmo, de coisas ligadas a ele. E sempre os espíritos faziam com que ele interrompesse as lembranças para se fixar naquilo que era importante para ele. Nem sempre as lembranças do passado são edificantes. A gente tem que juntar o que é bom e partir para frente. Então, o André Luiz a obra de André Luiz é um exemplo que faz com que a gente entenda isso. Lá no mundo espiritual importa muito que você lembre do belo, do bom, esse fixe no melhor ainda, que é o seu futuro. Mas ele pode, de vez em quando, ter os flashes do passado, para que ele possa se acertar com o futuro e etc. Então, isso é muito importante lembrar. E o capítulo dos espíritos errantes está muito mais do que aprendido. Porque eu falei isso, ele falou, a Nilson, todo mundo falou. A Alessandra, então, falou demais. E nós aprendemos bastante. Essa questão da recordação lá, ela existe. Alguns, ao ponto de fugir de si mesmo e entrar num processo de auto-hipnose para, fugindo, se tornarem ovoides, uma série de outras coisas. Então, há sim a lembrança da vida aqui na Terra, muito mais do que a gente imagina, considerando o nível médio de evolução dos espíritos. E aqueles que não controlam as emoções, lembrando as coisas erradas que fizeram, entram em estado de perturbação. Aí já é outra perturbação, que é a perturbação da lembrança dos males que fez aqui. Então, nós temos que nos educar agora para que no futuro, quando nós estivermos encarnados, todas as vezes que aparecerem na nossa memória os fracassos, as tristezas, as perdas, a gente tem que sair fora da faixa e entrar na faixa do otimismo, da esperança, de tudo que é bom. Ajudei, Gisele?
Ajudou, com certeza. Ajudou sim. E como eu realmente acabei um pouquinho antes, eu fui correndo, porque não vai dar tempo. Esse capítulo do Nosso Lar 21 é o diálogo que acontece entre a Laura e o André Luiz. Ele me fez assim entender que mesmo quando nós estamos desencarnados, não se recorda de tudo, né? Existem coisas que são tão difíceis para o espírito lidar com elas que precisa estar amadurecendo contato com as coisas que se fez, com as determinadas situações que se vivenciou. E como isso é interessante, porque a ideia que eu tinha é que o espírito realmente ele teria uma condição de ir se recordando, né? De tudo. E não é simples assim. É complexo. Olha só, essa questão é tão interessante que ela vale até aqui para a vida física. Tem gente que coleciona coisas negativas do passado e passa a vida se lembrando das coisas negativas do passado. Lá é a mesma coisa, começa a colecionar coisas negativas do passado e vai para as sombras. Isso é uma questão de educação diária com relação à renovação do pensamento, a renovação da mente. Isso. Nós não podemos viver em função dos erros do passado. Temos que viver em função das coisas boas, dos acertos. Quando nós recebemos espíritos nas reuniões mediúnicas, e eles vêm fazendo contando uma história de dor, de sofrimento, de tristeza, se colocando como desgraçados e tal, a solução simples é fazer com que eles se lembrem de pelo menos uma coisa feliz de alguma reencarnação do passado. Quando ele lembra das coisas felizes, ele muda. Então, resumindo e tirando proveito do assunto, quando a gente lembra das coisas boas, do sucesso, das alegrias, dos amores, a gente celebra. Quando se lembra das coisas negativas, a gente baixa o padrão vibratório. Mas que a gente lembra, lembra. Só que tem que deletar. Era o que os mentores faziam com o André Luiz e os amigos de André Luiz nas tarefas de aprendizado, os trabalhos que eles realizavam no mundo espiritual. Elevemos o pensamento a Jesus, agradecendo, com os corações em paz, por termos cumprido mais uma tarefa, dizendo: Senhor, estende as suas mãos sobre nós, irradiando luz para as nossas consciências. Abraça a terra inteira, Senhor, neste momento de grande necessidade, e ensina-nos a persistir, a prosseguir, para cumprirmos a nossa etapa, a nossa tarefa, te ajudando, Senhor, na construção do mundo de regeneração, para chegarmos a mundo feliz. Que esse estudo possa servir para mais pessoas, disponibilizado nos meios de comunicações, para que mais pessoas possam aderir à doutrina espírita e realizar a transformação moral tão necessária a cada um de nós. Despede-nos agora, Senhor, e abençoa todos os companheiros que não puderam estar conosco. Que assim seja.